Vou deixar a água aqui, porque senão a gente fica naquele... Aí depois de hoje eu vou pro fim da fila. Né? Como assim, fim da fila? Não vai mais gravar com... Sim, mas só uma coisa. O que ele falou ali? Ele falou, depois de hoje, eu volto pro fim da fila. Porque gravou com a minha mãe e não chamou de novo. Faz um tempinho, eu trouxe meu pai aqui para mostrar para vocês que a gente pode aprender inglês em qualquer idade, não é só quando é criança. Ele tem 67 anos e ele tá super animado ainda para aprender inglês, né? Isso, tô treinando todo dia em casa. Naquela conversa que a gente fez há um tempinho, eu vou deixar aqui no card o link do vídeo que a gente fez sobre 10 dicas de como aprender inglês. Ele falou para mim que uma das maiores dificuldades dele é a pronúncia, que ele às vezes escuta uma coisa no aplicativo que ele está estudando, ou que ele não consegue entender o que está falando no vídeo. E aí eu pensei de fazer esse vídeo aqui para vocês, com 5 dicas de pronúncia, para você melhorar o seu listening, entender mais o que é falado aí nas séries, nas músicas. E a ideia é mostrar para vocês que aprender inglês é uma tarefa que não é tão difícil, ela requer um pouco de dedicação, mas que é possível para todo mundo. Eu sei que às vezes a gente treina, estuda, e aí quando pega um filme, entende nada. Vamos hoje aqui todos juntos para você ver que vai ser possível. Eu vou entregar umas frases pro meu pai ler. Ele não sabe ainda quais frases ele vai ler, para ver como que seria a pronúncia dele. E a gente vai trabalhando as dicas das pronúncias a partir dessas frases. Como que lê essa frase aí, pai? I don't need a big cap. E o que quer dizer em português? Eu não preciso de um boné grande. Olha, já tá manjado, hein? Essa foi a frase que eu dei pra ele. E aqui a gente vai conversar sobre a primeira dica. Precisamos reduzir a pronúncia de consoantes finais das palavras em inglês. Essa frase, que eu vou deixar aqui para vocês como que ela é escrita, o ideal é que você não fale as consoantes finais. Por quê? O jeito que a gente escuta normalmente tem relação com o jeito que a gente fala. Se a gente falar uma palavra com o final carregado, a consoante final carregada, quando você for assistir uma série, você vai querer ouvir daquele mesmo jeito. Então, nesse caso que você falou assim, I don't, a gente teria que cortar aqui a letra T. Em vez de falar I don't, falar I don't. E em vez de falar need, a gente falar need. A big, não big, e cap. Cap. Então ficaria I don't need a big cap. Tenta de novo. I don't need a big cap. Nossa! Vamos ver como ele vai ler a segunda frase, que tem a ver com essa questão de cortar a consoante final. I sleep a lot when it's hot. Nossa! Toca aqui, ó. Aí! Eu durmo muito quando está calor. Isso, aqui você viu que de uma frase para outra já melhorou bastante. Então, I sleep a lot when it's hot. Muito bem, very good. Agora, Vai ficando difícil. Agora vai ficar mais difícil. Então agora nós vamos para a segunda dica. Vamos ver como ele vai ler a próxima frase. Como você leria essa? Do you like to make a cake? Quase que ele acertou 100%. Essa frase aqui é um pouquinho parecida com aquela de cortar a consoante final. Aqui, quando tiver uma palavra que termina com a letra E, a gente também vai reduzir a pronúncia. No português, a gente tem tendência a falar assim, leite, quente, dente, pelo menos aqui em São Paulo. E a gente acaba levando isso para o inglês. Então, quando existem palavras que terminam com a letra E, a gente tem que tentar cortar essa pronúncia, né? Deixar ela mais suave. Como será que ficaria? Do you like to make a cake? Isso! Então, do you like to make
a cake? Quase não escuta a letra E, tá? E o que quer dizer essa frase? Você gosta de fazer um bolo? Do you like to make a cake? Eu não sei fazer. I don't know. Então fala, I don't know how to make a cake. I don't know how to make a cake. Yes, very good. Então agora nós vamos para a próxima frase. I hope you like to wake up early. Isso, very good. Então aqui, ó, você viu, ele já ficou espertinho que tem que tentar reduzir a pronúncia da letra E. Então, I hope you like to wake up early. Não I hope you like to wake, tá? Então tentar reduzir esse E aí. E o que quer dizer essa frase aí? Eu espero que você goste de acordar cedo. Nossa, mas tá de parabéns, hein? Orgulho! Vai prestando atenção quando você estiver ouvindo uma música, quando você estiver assistindo a um filme, como que eles fazem essas palavrinhas. A próxima dica, muitas pessoas fazem isso e nem se dão conta porque estão fazendo esse tipo de pronúncia. Por incrível que pareça, em algumas palavras as pessoas usam essa dica e em outras não. Vamos pensar que se a gente fosse para os Estados Unidos e a gente quisesse entender um pouco melhor a conversa, se comunicar, se você conseguir adotar essas regras que eu tô falando aqui pra vocês, você vai ter uma comunicação melhor. Não existe só o inglês dos Estados Unidos, né? Mas a gente sabe aí, muitas das coisas que a gente consome, vídeos, músicas, acabam tendo esse tipo de sotaque. Então por isso que eu tô pensando aqui na questão da pronúncia parecida um pouco com o inglês dos Estados Unidos. Próxima frase. The cities in Italy are beautiful. Tudo certinho. Aqui não é questão de precisa melhorar. Aqui é só uma adaptação que a gente vai fazer para você começar a falar do jeito que talvez você vai escutar. Toda vez que tiver a letra T ou D no meio de duas vogais, você vai transformar essa letra como se fosse uma letra R. Por exemplo, aqui a palavra cities, em vez de T, a gente falaria com som de R, porque ela está no meio da letra I duas vezes, então duas vogais. A palavra Itália, que é Italy, também a mesma coisa. O T está no meio da letra I e da letra A. E a palavra beautiful também acontece a mesma coisa. Então a letra T está no meio da letra U e no meio da letra I. Quando a gente viaja de avião, como que é senhoras e senhores em inglês? Ladies and gentlemen. Isso. Então, essa palavrinha ladies, se a gente for pensar na pronúncia americana, né, dos Estados Unidos, norte-americana, a gente fala ladies and gentlemen. Vou dar a frase de novo para ver se você consegue entender onde que tá o T no meio das vogais. The cities in Italy are beautiful. Vai mais uma vez. The cities in Italy are beautiful. Então as cidades na Itália são bonitas. Isso aí. Agora, toda regra tem sua exceção. A palavra Italy a gente fala com som de R. A palavra italiano a gente não fala Italian, a gente fala Italian. Claro que hoje o inglês é muito globalizado, então a gente pode escutar vários tipos de pronúncia, mas aqui eu tô tentando garantir que você consiga entender melhor séries, músicas e essas coisas que a gente consome. Por isso que é bom acostumar com o tipo de inglês que você escuta. E essa daqui? What do you want me to do? Essa daí também é na mesma regrinha. Então a gente também tem que colocar o T no meio de duas vogais com som de R. E aqui a gente tem que resgatar aquela regrinha que a gente viu no começo do vídeo, que é cortar a consoante final de palavras. Então a gente não vai falar what, a gente vai falar what. Então é what do you want, não what do you want. What do you want me to do? What do you want me to do? What do you want me to do? Quase, só faltou aqui o to virar me to do. Me to do. Isso. What do you want
Middle do. Isso! Muito bem! O que você quer que eu faça? Isso aí, muito bem. Agora nós vamos para uma regrinha que tem algumas palavrinhas que a gente usa no português, que são em inglês, que às vezes você pode estar falando aí de um outro jeito e quando você escuta você não entende, porque você não segue essa regra. Vamos ver como é que meu pai vai ler essa frase aqui. Oh my God, Bob lost his job. Essas palavrinhas aqui entram numa regrinha que é letra O com o som que em português a gente tem a tendência a falar O. Lá nos Estados Unidos eles falam A. Eles não falam God, eles falam God. Oh my God. Oh my God. Isso. Eles não falam Bob, eles falam Bob. Eles não falam job, eles falam job. Eles não falam hot dog, eles falam hot dog. E o começo? O O é O, porque aqui não é O. Você fala oh my God. Oh my God. Isso, oh Bob my God. lost his job. Bob lost his job. Meu Deus, o Bob perdeu o emprego dele. Isso. Agora lê de novo, vê se você consegue incorporar essa regrinha. Oh my God, Bob lost his job. Isso, very good. Isso é a prática, né? Hoje é a primeira vez que ele tá pegando essas frases e agora você vai prestando atenção quando você estiver ouvindo, vendo algum filme, que você vai ver que você vai conseguir reparar nisso aí. E agora, a última dica, que na minha visão é uma que acontece demais e é uma das que pode mais complicar o seu listening. Geralmente a gente não costuma, quando está aprendendo, a fazer isso que é necessário para essa dica dar certo. Como você leria essa frase? I'm a teacher. Eu sou um professor. Ok. A gente tem uma coisa que acontece às vezes na pronúncia brasileira do inglês. Quando você está aprendendo um idioma, é muito comum você ter o sotaque da onde você está. Então, quando a pessoa está aprendendo inglês e ela mora na França, ela tem um sotaque. Quando a pessoa mora no Japão, quando a pessoa mora no Brasil, e a gente precisa, né, não ficar pensando que só está certo quem fala igualzinho os britânicos, os americanos, os australianos. Aqui lembra sempre que aqui a ideia é para te ajudar a entender o que você assiste, o que você escuta. Mas muitos brasileiros costumam falar teacher, porque a gente junta o ch do chur, do finalzinho da palavra, e o t a gente fala tia, a gente fala tijolo. A gente acaba transferindo isso para o inglês. A gente seria melhor compreendido se você falasse teacher. Então o t parecendo mais o t do sul, né, que é o teacher. Mas essa nem é a regra. Esse já é um bônus que eu tô dando. A regrinha é uma palavra que termina em consoante e a próxima é uma vogal, seria interessante juntar, como se fosse uma palavra só. Porque é assim que eles costumam falar. I am a teacher viraria I'm a teacher. Então, I'm a teacher. Tenta falar de novo. I'm a teacher. Já melhorou isso aí. Então, juntar o am com a, I'm a, e o teacher. Para encerrar, vamos ver como que ficou a última frase. A mesma regra, vamos ver se ele consegue descobrir aí o que precisa ligar. Brasil is a big country. Olha, ele já juntou. Isso aí. A única coisa é que a palavrinha país a gente fala country. Country. Isso, então fala Brazil is a big country. Brasil is a big country. Tenho certeza que depois desse vídeo, você pode assistir de novo também, vai melhorar muito a pronúncia. Só pra gente recapitular, vamos ver de novo quais são as 5 dicas de hoje. Reduzir a pronúncia de consoantes finais. Reduzir a pronúncia de E final. Transformar T e D no meio de vogais em R. Som O vira A em inglês. Juntar consoante seguida de vogal. Espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve. Manda seu like aí
Como é que fala? Põe seu like aqui no botãozinho aqui embaixo. Meu lema aqui é ensinar as coisas da vida de uma forma leve e divertida. E como já diria Walt Disney, if you can dream, you can achieve.